Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia da igreja, pós ressurreição, ascensão, Pentecostes, depois da igreja celebrar a Trindade Santa, a igreja, no rol de suas catequeses e ensinamentos para nós católicos, vai nos falar mais uma vez a respeito da descida do Espírito Santo sobre a igreja. E quem vai dar a tônica é a profecia de Zacarias, um dos grandes profetas, que a igreja reza, que a igreja medita no tempo do advento, quando ela está ali rezando e comemorando o nascimento, ou melhor, se preparando para comemorar o nascimento de nosso Senhor. E Zacarias assim diz: olha, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Que espírito é esse? É o espírito que conduz a igreja. Que espírito é esse? É o mesmo espírito que foi derramado em nossos corações no dia do nosso batismo. É o mesmo espírito que, ao ser derramado em nossos corações, abriu o nosso peito e fez com que ali, naquele coração, tudo que fosse um impedimento para a transformação ontológica entre deixar de ser pagão e passar a ser cristão, fosse totalmente extirpado daquele ser. Quando vocês participarem de uma celebração do batismo, vocês vão ver que depois que o sacerdote, numa acolhida da comunidade cristã, traça o sinal da cruz sobre a fronte da criança, bem como os seus pais, bem como os seus padrinhos, a igreja vai ali, abrindo o peito da criança, passar o óleo dos catecúmenos do peito, pedindo para que a força de Deus prepare aquela criatura até aquele momento condenada à morte eterna, deixe-a preparada para a salvação. É o que a igreja chama de primeiro exorcismo. E naquele momento ali, o Espírito de Deus adentra naquele peito e quebra todas as resistências para que aquela pessoa se torne filha de Deus. É esse Espírito aqui que conduz a igreja. É esse Espírito aqui que faz a igreja permanecer de pé. É esse Espírito aqui que nos convida, nos convoca, nos exorta a uma vida de oração. Só que, vejam bem, esse Espírito Santo derramado sobre a igreja, ele não tem como objetivo maquiar ou mascarar os cristãos para que pareçam ser mais de Deus. Mas o Espírito Santo tem como objetivo limpar e tornar a vida quem estava morto para se tornar totalmente de Deus. E no Senhor fazer uma bela
de uma experiência santa em nosso Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o autor sagrado, ao cantar o salmo hoje, ele coloca em nossa boca esse santo refrão que diz assim: olha, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. O homem é uma terra sedenta, é uma terra desejosa de Deus. É por isso que quão poucas coisas têm a capacidade de preencher o coração do homem neste mundo. É por isso que quão poucas coisas têm o poder de deixar o homem totalmente repleto de Deus, totalmente repleto de nosso Senhor. São poucas coisas, e essas coisas, aquelas que Deus separou totalmente para Ele. Totalmente para Ele. O homem sempre será uma terra ressequida, se não buscar se completar, se não buscar se preencher em Deus. E vejam que o pensamento do salmista é o pensamento de alguém que procura, alguém que anda à procura de Deus. Olha como ele diz: a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, desde a aurora ansioso vos busco. Quem não reza pela manhã, quem ali não faz, nem que seja uma oração pequenininha, não pode dizer que procura a Deus. Não pode dizer que tem essa ansiedade para ser de nosso Senhor. A procura de Deus deve ser para nós católicos cristãos o grande objetivo das nossas vidas. Entender aquilo que Deus nos diz, buscar sentir quando Deus age em nossa vida e entender o que Ele quer de nós. Essa procura de Deus deve nos fazer renunciar tantas e tantas coisas em nome de Deus. E é uma renúncia em vista de. É uma renúncia não simplesmente por renunciar, mas é uma renúncia por totalmente amar. Observem que a renúncia das coisas do mundo, das coisas que nos afastam de Deus, caminha muito próximo da conversão. É impossível se converter é impossível existir conversão se não existe uma renúncia de todo o coração. É impossível. É impossível escolher a Deus se não se busca de verdade compreender e entender que, ao renunciar a algo em nome de Deus, eu estou aqui buscando
me completar, me preencher totalmente dele. E abrindo o meu coração ali, permitir que o Senhor, o bom Deus, complete em mim a obra que Ele começou. Agora, cá entre nós, por que é tão difícil as pessoas passarem por um processo de conversão? Por que é tão difícil? Porque simplesmente falta uma coisa chamada honestidade espiritual. Eu preciso estar em uma total comunhão e uma total harmonia com o Senhor, o bom Deus. Se tem algo que me afasta de Deus, se tem algo que me amarra para que eu não saia de mim para ir ao encontro de Deus, eu nunca vou fazer uma conversão sincera, mas sempre vai ser uma conversão de faz de contas. Eu faço de contas que sou de Deus. Eu faço de contas que encontrei com nosso Senhor. Eu faço de contas que levo a sério a minha vida espiritual. Eu faço de contas. E como nós temos cristãos assim. E como nós temos pessoas que vivem assim. Sabem que não estão vivendo corretamente, sabem que não estão vivendo santamente, sabem que estão deixando a desejar na relação com Deus, mas são incapazes de fazerem um movimento de sair de mim para me encontrar com Ele, um movimento de deixar aquilo para trás que me amarra, para que eu fique livre para me encontrar com nosso Senhor. Vejam que esse pensamento aqui do autor sagrado é um pensamento de alguém que tem consciência de que necessita de Deus, tem consciência que precisa de nosso Senhor. Olha, e sempre que eu digo a alguém, para que esse alguém faça um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida, eu sempre parto do compromisso com a palavra de Deus e com a Eucaristia. Quem não tem compromisso com a missa dominical, nunca vai ter compromisso de verdade com nosso Senhor. Faz de contas que é religioso, mas não está com o coração em Deus. E por incrível que pareça, nós temos assim de cristãos em todas as categorias, de ordenados aos fiéis leigos. Um fazer de conta de estar com o coração em Deus, sabendo que o coração está muito distante de nosso Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, para nós católicos não é importante a gente simplesmente parecer que nós somos de Deus. O nosso modo de ser e de agir deve verdadeiramente ser de Deus. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente perceba que determinada renúncia aqui ou acolá está doendo em mim,
mas eu preciso entender que aquela renúncia ali me ajuda a ser de Deus, a estar em Deus. E o autor sagrado ainda vai dizer assim: olha, vosso amor vale mais do que a vida. Minha gente, que vida é essa aqui que o autor sagrado aqui, Davi, está dizendo? Que vale muito mais que a vida neste mundo. Lembrem que uma das palavras mais duras de nosso Senhor foi quando Ele disse aos apóstolos assim: olha, quem perder a vida por causa de mim, encontrá-la, haverá de ganhar. Ou seja, você perde a vida deste mundo para ganhar a vida eterna. Padre, mas como é que eu perco a vida deste mundo? Renunciando. O perder a vida deste mundo é aprender a renunciar, a ter o coração em Deus. E assim eu vou moldando o meu coração em nosso Senhor. Pois bem, posto esses dois pensamentos do Salmo, da primeira leitura e do Salmo, vamos agora ver a palavra que o apóstolo Paulo nos diz na segunda leitura. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Aqui nós já temos um dado. Eu sou filho de Deus. Por quê? Porque a igreja me fez. Porque eu escolhi. Ou quem sabe os meus pais escolheram que eu fosse cristão. E ele lembra: vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Ou seja, a nossa vida deve ser uma vida totalmente revestida na graça de Deus. Não é mais o João, mas ali está um cristão. Os nossos desejos vão perdendo força, para que a gente vá ali assumindo esse ser totalmente de Deus. E aí ele diz: olha, o que vale a partir de agora não é ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois vós sois um só em Jesus Cristo. Ou seja, o que importa aqui para o autor sagrado é a gente estar unido a Cristo, como no seu corpo, vivendo como em sua graça, em estado de graça. Lembrem o que eu vos dizia no domingo passado. Nós somos o corpo de Cristo. E é por isso que a gente pode pedir ao Pai, porque é o próprio Cristo que pede. E aqui a liturgia hoje reitera: vós sois um só em Jesus Cristo. Um só o quê? Um só corpo. De quem? De Cristo. Mas para isso, nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração, uma clareza muito grande. De quem é quem eu sigo? Quem é que eu sigo? De quem eu sou discípulo? De quem eu sou discípulo? E aí nos vem o evangelho de hoje. Um evangelho que, escrito por todos os evangelistas, nas linhas gerais, os 4, é um evangelho muito pertinente nesse momento da história em que nós vivemos na Igreja Católica. Por quê? Porque nosso Senhor aqui, Ele quer perguntar, e pergunta: quem o povo está dizendo que eu sou? Cada um
diz uma resposta desencontrada, como vocês já escutaram tanto eu falar aqui. Uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros acham que é alguns dos profetas que ressuscitou. É a mesma realidade hoje. Se você pergunta aí fora quem é Jesus Cristo, gente que não tem compromisso de fé, gente que não deseja Deus desde o início da manhã, gente que não deseja ser de Deus, diz, é o Senhor da minha vida. Como aquelas pessoas levianas que a gente vê que não pisam na igreja e colocam ali aquelas mensagens supostamente bonitas nos status para se dizer de Deus. Tudo dando resposta desencontrada. E alguns lá fora que dizem é um sábio, e outros lá fora que dizem é um grande profeta, é um iluminado. E nosso Senhor diz, e vós quem dizeis que eu sou? E essa pergunta aqui, nós temos que nos fazer sempre. Quem é Jesus para mim? Quem é esse que eu sigo? Que eu entreguei minha vida? Que você sai de casa aos domingos para encontrar? Quem é esse que vocês trabalham e ajudam ordinariamente com o dízimo? Quem é esse que vocês ajudam dando tempo de vocês para que ele seja amado, que ele seja conhecido? Quem é esse? E aqui não pode ser uma resposta vazia. Aqui não pode ser de modo nenhum uma resposta, como é que diz, colada de alguém, filada, eu não sei como é que fala aqui em Minas Gerais, quando alguém olha a resposta da prova do outro, como é que fala aqui? Colada, filada, colada, não é? Não pode ser uma resposta colada, mas deve ser uma resposta sincera. Uma resposta que eu dou de todo o meu coração, depois que eu experimentei na minha vida nosso Senhor. Aí eu posso dizer, o Cristo de Deus, o Cristo, o Christos, o ungido de Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Por isso eu te sigo de todo o meu coração, e sou capaz de renunciar aquilo que me afasta de Ti, e sou capaz de deixar de lado aquilo que me pesa para Te servir, e sou capaz de fazer coisas que o mundo jamais vai entender, simplesmente por amor a Ti. Esse é o cristão. O cristão é aquele que se deixou fascinar por Deus. É aquele que, quando o encontrou, foi tomado por uma grande força. E aquela força ali fez com que fosse olho no olho, um amor eterno que nunca se esvai. O cristão deve ser fascinado por Jesus. Mas é impossível ser fascinado por alguém que eu não conheço. É por isso que para tantos é tão pesado ser de Cristo, porque ainda não se fascinou por Ele. É por isso que para tantos é tão pesado servir a Cristo na igreja, porque muitas vezes simplesmente vão à instituição que nem entendem o que era a igreja. Corpo místico de nosso Senhor. É a igreja. Não é uma entre as demais. É a igreja deixada por Ele. Se eu me fascino por Jesus, minha gente, desde o tenro momento em que com Ele eu me encontrei, até o fim da minha vida, eu vou continuar
totalmente fascinado por ele. Olha, ontem eu vi uma das cenas mais bonitas do meu ser católico e do ser igreja. Estava eu conversando com uma família que eu quero muito bem. E aí eu perguntava assim: a mãe da senhora está viva? E ela me dizia assim: olha, padre, está sim. 94 anos, 92 anos. Sinceramente, eu não recordo a idade. Na casa dos 90. E aí eu dizia assim: que coisa boa. Aí me dizia assim: olha, padre, ela está cega, não enxerga mais. Mas ela escuta a missa pelo celular, com certeza alguém que coloca, né? Escuta a missa ali pelo celular, baixa a cabeça, fica escutando a missa. Se alguém conversa, ela chama a atenção. E na hora da consagração, ela faz o sinal da cruz e ainda manda um beijo. E eu disse: eu não acredito. Espera aí, deixa eu procurar. Procurou o celular ali, o vídeo. Olha aqui, padre. E eu comecei a ver aquilo ali. Enquanto eu via aquilo ali, eu dizia: meu Deus, como é que nosso Senhor é desse jeito? E o meu coração ali se alegrava por ver que muitas vezes até a pessoa tresvaleando, sim, tresvaleando aqui e acolá, não tem mais tanta consciência de tanta coisa, nem tem a capacidade de enxergar mais. Mas ali ainda continua o fascínio por Jesus. Ali continua o fascínio por nosso Senhor. Eu não sei se Armando estava nessa hora que estava passando o vídeo. Estava não, né? Eu fiquei encantado com aquilo ali e recordava e lembrava de outra situação que eu vivi também, lá na casa de Padre Fernando, em São Paulo, Fernando Carneiro, né? Que já veio aqui uma vez, que o ano passado estava comigo pregando o retiro dos candidatos ao diaconato, a madrinha dele de batismo, que eu conheci, tia dele, né? Não recordo se era irmã do pai ou irmã da mãe, não recordo. Mas também na casa dos 90 anos, isso eu estudante, né? E ele ali cuidava dela, né? Com tanto carinho, né? Ela toda idosa, mas toda vaidosa, ele levava para pintar os cabelos, arrumar ela toda, ficava dentro de casa, mas um zelo assim com a madrinha dele escandaloso, né, o zelo. E eu lembro que a gente começava a conversar, ela já não escutava muito, a gente tinha que perguntar, ela vivia muito no mundo dela, a gente tinha que perguntar alto e ela respondia. E eu gostava de fazer uma coisa com ela, assim. Todo mundo chamava ela de madrinha, né? Eu, Padre Anselmo, outros padres, né? Por causa de Padre Fernando, né? Madrinha, a senhora lembra de alguma música da igreja? Mas ela cantava, minha gente, várias músicas, vários cânticos em latim, e ficava cantando ali minutos e minutos, e a gente ali escutando, né? Naquela época meio leviana, a gente ria, né? Mas eu recordo com muito carinho. E até hoje eu digo assim: mas o que é que faz essa mulher ainda, já assim, ser tão fascinada por nosso Senhor? Minha gente, é o encontro com Ele. Quem se encontra com nosso Senhor Jesus Cristo é incapaz de ir embora. Quem se encontra com nosso Senhor Jesus Cristo
é incapaz de deixar de servi-lo, é incapaz de não escutá-lo, é incapaz de não se entristecer quando olhando para si, não se enxerga ainda à altura de responder tamanho amor. É uma pena que muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente trata as coisas de um modo muito vazio, de um modo muito leviano. É uma pena tão grande que muitas vezes a gente se relaciona, me desculpem a palavra sem lapidação, mas tem um teor filosófico também. A gente muitas vezes se relaciona com Deus como uma coisa, como uma ideia, e não como uma pessoa que está aqui do meu lado, pegado em minha mão, a me ajudar, a me orientar, a me amar. E é essa experiência que nós cristãos devemos fazer. E vejam que nosso Senhor aqui, Ele vai dizer, olha, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Ó cristão, será que é tão difícil perceber que é impossível seguir a Cristo sem renunciar a algo por amor a Ele? E aí, Ele continua. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Tomar a sua cruz cada dia. Nosso Senhor carregou a cruz dele algumas horas, até o Calvário. E nós muitas vezes somos chamados a carregar a nossa cruz a nossa vida toda. Mas é preciso entender que ao carregar essa cruz não nos pesa tanto. Por quê? Porque quando se ama, minha gente, o amor não pesa, o amor torna leve. Quando se ama a algo ou a alguém, esse amor torna o fardo leve. A gente encontra uma força que a gente se preenche e se completa totalmente de Deus. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Olha, mais uma vez. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Ou seja, as pequenas renúncias que eu faço dia após dia, vai me jogando cada vez mais nos braços do Senhor, o bom Deus. Vai me jogando cada vez mais nos braços de nosso Senhor. Na semana que vem, vocês vão escutar, mais uma vez, nosso Senhor dizendo, segue-me, só que com um diferencial, como se Ele dissesse, eu não aceito você me seguir e depois me abandonar. Olha, isso aqui sempre pesou muito no meu coração, esse dar um sim a Cristo e depois abandonar nosso Senhor. Eu tenho e já vi alguns amigos do meu coração que abandonaram o sacerdócio, não conseguiram, casaram, graças a Deus hoje vivem dentro da igreja, né? Mas quando eu olho a minha condição, eu digo, eu sou incapaz. Até mesmo nas decisões do dia a dia, sou incapaz de colocar a mão no arado e voltar atrás. E olhar para trás. Por quê? Porque simplesmente nosso Senhor, Ele diz, olha, não está apto para o reino de Deus. É por isso, eu tenho um segredo no meu pastoreio, que eu já falei muito isso, muita gente não entende.
Mas quando alguém chega para mim e diz assim: olha, padre, eu não quero essa função, eu digo: quer não? Muito bem, muito obrigado, viu? Deus te guarde, tchau. Porque simplesmente a pessoa está vivendo isso aqui. Ela colocou a mão e agora ela foi incapaz de continuar. E vejam que nosso Senhor não aceita esse voltar atrás e viver como antes do encontro com Ele. E vocês vão ver domingo que vem como nosso Senhor é duro. Senhor, deixa eu enterrar meus pais. Ou melhor, deixa eu enterrar o meu pai. Deixa que o morto enterre os mortos. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Senhor, deixa primeiro eu me despedir dos meus familiares. Não. Ou seja, nosso Senhor nos quer totalmente para Ele. E é essa resposta de amor do nosso coração que nós devemos dar. Só que essa resposta a gente não dá em um dia, nem muito menos em uma hora, e nem muito menos vocês saindo da igreja hoje e dizendo assim: a partir de hoje eu vou ser completamente diferente. Não vai, isso é fantasia. Essa resposta aqui a gente vai dando ao longo de toda a nossa vida, completando o nosso coração e nos deixando sempre nos fascinar por nosso Senhor. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ilumine, nos ajude, nos fortaleça, nos faça crescer na amizade com Cristo e nos ajude um dia, felizes, a alcançarmos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,